Boa noite, cursistas do Projeto Literaturas do Norte, Vozes Escritas da Amazônia. Hoje estamos aqui com mais uma disciplina, agora com o professor Dr. Yugel Caldas, ele que é professor de literatura do curso de letras da Universidade Federal do Amapá, vai começar a sua aula com a disciplina Ficção Contemporânea no Amapá. Professor, fique à vontade, a sala é sua. Muito obrigado, Cíntia, pela apresentação. Boa noite aos cursistas e às cursistas que estão nos acompanhando neste momento pelo YouTube, pelo canal do Literaturas do Norte. Hoje a gente vai iniciar a disciplina que se chama Ficção Contemporânea no Amapá. Primeiro eu vou fazer alguns comentários muito breves para chegar no como se conformou, né, essa ideia da disciplina. No ano passado, o professor Marcos Paulo, né, Marcos Paulo Torres Pereira, que é o coordenador do projeto, né, de extensão Literaturas do Norte, do qual eu participo desde o primeiro ano, né, se eu não me engano, essa é a terceira edição do projeto, e sempre discutindo alguns elementos, alguns problemas, alguns pontos, a partir de algumas disciplinas que a gente pensa em ministrar na Unifap. Eu sou professor da Universidade Federal do Amapá, atuo na graduação do curso de letras e também sou professor do programa de pós-graduação em letras, mestrado acadêmico, na mesma instituição. Mas nem sempre a gente consegue fazer uma discussão a partir do que nós apresentamos para os nossos alunos e alunas, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Primeiro, porque esse aqui é um projeto de extensão que visa, de alguma maneira, ou de diversas formas, pensar na formação de um público leitor das literaturas que nós consideramos como acervo, né, do Amapá, literatura local, regional, pensar algumas subjetividades, né, a partir de alguns espaços. Então, considerando isso, a partir do convite que foi renovado pelo professor Marcos Paulo, e nesse ano, né, a gente está discutindo a prosa nesse recorte, né, literário, de diversos gêneros que a gente tem produzido material aqui. Outras vezes a gente circulou muito pela poesia, né, circulou pela historiografia de uma história regional, pensando a Amazônia, né, com seus diversos recortes. E agora a gente está discutindo algumas questões relativas à prosa. Então eu pensei em fazer uma discussão que há algum tempo eu tenho desejado fazer nas aulas de literatura amapaense. Provavelmente alguns alunos que estão acompanhando agora, né, essa aula, alguns alunos ou alunos já foram meus alunos da graduação de letras, talvez até tenham sido mais recentemente, né, na pós-graduação, no mestrado, mas nem sempre, mesmo naquela disciplina de literatura amapaense, a gente não consegue, por causa do tempo, da carga horária, né, de diversas particularidades, a gente não consegue desenvolver todas as ideias que a gente gostaria, né, de um curso de 45 horas, de 30 horas. E aí, pensando nisso, a partir do convite que foi feito pelo professor Marcos Paulo, eu imaginei pensar numa discussão, mesmo que preliminar, né, assim, e esse é o caráter, né, desse curso. Como é um curso pensando também na formação de leitor, e também, de alguma forma, né, pensando por diversos meios, de preparar algumas de vocês para o ensino superior ou para já a pós-graduação na nossa área, eu fiquei imaginando de uma forma introdutória de discutir parte da produção contemporânea da ficção no Amapá. Porque, em geral, né, os cursos que a gente ministra, que a gente põe, né, para discussões, eles se centram na produção poética. E aí a gente já pode discutir algumas razões, por que a poesia quase sempre
privilegiada, né, nos currículos ou nas metodologias de disciplinas de literatura, de uma maneira geral, e especificamente nas literaturas aqui, né, pensando nas literaturas do Norte, mais especificamente, né, no curso de letras aqui. É porque talvez, não é, a prevalência do texto lírico é muito grande, é muito forte, né? E isso se dá, no nosso caso do Amapá, e em algumas outras regiões da Amazônia, isso se dá historicamente, a partir da segunda metade do século XX. Né? Se a gente pensar em lugares como Amapá, Rondônia, Roraima, Acre, né? Esses espaços, eles têm uma produção muito forte, eles têm, né, vários produtos oriundos, né, de escritoras e de escritores que se centram na produção lírica, ou seja, que são poetas, que escrevem poesia. É claro que a produção de contos e de crônicas, por exemplo, de textos jornalísticos em prosa, ela é muito grande também, e obviamente que nas últimas décadas ela tem, né, alcançado um lugar de bastante destaque. Entretanto, em geral, quando a gente pensa em cursos tanto de preparação quanto da graduação, mesmo da pós, geralmente o material ele se encaminha para uma discussão sobre a poesia de um determinado espaço. E aí eu pensei, então, nesse momento, né, quando o convite me foi feito para ministrar, para renovar, né, uma apresentação de uma disciplina diferente daquilo que eu já estava produzindo no âmbito do Literaturas do Norte, eu pensei, portanto, nessa configuração, de pensar um pouco sobre a ficção contemporânea no Amapá. E aí, dentro dessa minha breve apresentação, esse preâmbulo, precisam ser ditas algumas outras questões. Por exemplo, aqui eu não tenho a intenção de fazer um retrato completo da produção literária no campo da ficção da literatura amapaense, por diversas razões. A primeira delas, e talvez a mais a que me vem à cabeça, né, para justificar por que eu não tenho essa intenção, né, essa ousadia de fazer um retrato geral e profundo ainda mais da ficção, né, contemporânea do Amapá, é o fato de que eu não conheço toda a ficção contemporânea produzida pelas escritoras e pelos escritores do Amapá. Não consegui ler, não tenho tido tempo, né, razoável para fazer uma leitura mais organizada, né, para além daquela leitura de fruição do texto literário, né, uma leitura pensando no curso, né, pensando em questões teóricas, das quais a gente já nessa primeira aula vai tratar, porque é importante também de pensar numa base teórica, né, para entender como é que a leitura pode ser, a gente pode ter uma perspectiva de leitura com maior propriedade desses textos literários. Então, essa é uma razão pela qual eu não me arvorei em dizer assim, olha, eu vou fazer aqui agora, parem tudo que vocês estão fazendo, que agora eu vou fazer um retrato fiel das produções de romances, contos, crônicas, textos jornalísticos dos últimos anos no Amapá. Não é essa a minha intenção. Minha intenção é apresentar, sim, algumas escritoras e alguns escritores que têm, ultimamente, né, pensar. Depois eu vou definir, vou comentar um pouco o que eu estou definindo por contemporâneo, né, para a gente entender um pouco, né, essa expressão que dá nome a essa disciplina, né, ficção contemporânea no Amapá, né, assim, o que eu estou entendendo por contemporâneo. Mas antes disso eu queria justificar, né, retomando, que não é a minha intenção fazer fazer uma tabela dos escritores recentes, com tudo que eles produziram até então, e qual é o resultado da minha leitura desse material. Não tenho como fazer isso. Seria muita pretensão, uma ousadia, e eu não daria conta de fazer isso, porque a gente precisa de tempo para
né, maturar as questões, reler textos, né, ler o que não se conhece, reler o que já conhece, fazer leituras cruzadas, comparar, discutir questões teóricas, que vão ser, algumas delas vão ser, sim, apresentadas aqui, como ponto de partida, né, não são as questões teóricas, elas, para o nosso curso aqui, repetindo, né, não é um curso todo ele voltado plenamente para a formação, né, de um público que vai acessar a universidade pública ou privada na área de letras, ou que vai fazer um projeto, né, de seleção de mestrado e que vai ser aprovado com nota 10, com conceito excelente. Não é essa a questão. Se isso acontecer, né, vai ser bastante satisfatório. Mas a ideia aqui, porque a gente sabe que tem tratado com um público diverso, a gente tem muitas cursistas que são do ensino médio e que têm bastante curiosidade de conhecer um pouco mais e um pouco melhor sobre a produção da literatura mapaense, diversos aspectos, sobre diversas perspectivas. Então, essa é digamos assim, o público para o qual nós, do Literaturas do Norte, sempre pensamos em falar. Né? Essa é pretendente, né, no futuro próximo, a acessar o ensino superior, ou aqueles que já estão no ensino superior a pensar em produzir um projeto que seja, né, aceito num programa de pós-graduação. Se for o nosso, tanto melhor, mas que, né, a ideia é que as nossas disciplinas, pelo menos, ou no mínimo, despertem a curiosidade para que vocês sejam leitores e leitoras mais autônomos e mais autônomas. Então, essa talvez, né, a grande questão, esse seja talvez o nosso grande desafio, né, assim, mostrar que o objeto da nossa análise de décadas, né, de trabalho na universidade pública, que é a literatura é o nosso objeto, né, de pesquisa, é o elemento sobre o qual orbitam, né, os nossos desejos de diversas formas, né, é mostrar que esse objeto, que é a literatura em si, que é o produto literário, em diversas formas, né, em diversas plataformas, seja em forma de livro, né, ou em forma de e-book, né, ou em forma de uma postagem em rede social. Então, todas essas formas que são resultado do produto do fazer literário da escritora e do escritor, que eles façam, que esses produtos façam com que vocês tenham uma curiosidade de conhecer mais e de conhecer melhor, né, o material que nós temos a apresentar. Então, a minha ideia aqui, portanto, né, finalizando esse preâmbulo da nossa disciplina Ficção Contemporânea no Amapá, antes de qualquer coisa, construir uma relação de identificação dos cursistas, das cursistas, com o material que for apresentado aqui. Primeiro com as questões teóricas, e aí eu, né, finalizo o meu preâmbulo e começo aqui a apresentar para vocês a forma como eu imaginei que a gente pudesse caminhar nessas próximas 4 aulas, né, da disciplina. Eu vou apresentar para vocês, inicialmente, uma discussão teórica que me é importante, primeiro, porque justifica uma parte da nossa disciplina, o nome ficção, né? Então, vamos tratar de ficção contemporânea no Amapá. O que nós estamos entendendo, o que nós entendemos como ficção, né? Num espaço, em um determinado tempo, e qual é essa temporalidade. Então, são 3 palavras aí na nossa disciplina que já nos fazem pensar em estabelecer alguns limites, né? Então, vamos discutir sobre ficção, né? O que nós estamos entendendo como ficção, para que depois, quando vocês forem ler os livros que ou outros, quaisquer leituras literárias, né, em prosa, por exemplo,
né, vocês podem fazer esse espelhamento com os elementos teóricos que eu começar a apresentar daqui a pouco para vocês em torno da ficção e das consequências dessa ficcionalização do mundo, não é? Dessa representação, desse desejo de representação do mundo, para que depois vocês, quando lerem os textos, leiam com essa régua, não é? Não regra, com essa régua, né? Com essa baliza. E que pode ser essa, e que podem ser outras, né? Eu vou apresentar aqui alguns elementos, como eu disse, alguns elementos teóricos que são básicos, mas que podem nos fazer pensar ou repensar sobre os próprios processos de leitura do texto literário, né? E que tipo de resultados a gente pode obter dessas leituras literárias. A outra questão, outro termo, né, que está presente no nosso nome da disciplina, que é o termo contemporânea, chama atenção. Porque aí tem alguma carga de subjetividade, né, mais do que na explicação da escolha da palavra ficção. Acho que a ideia de contemporaneidade, essa temporalidade do presente, ela tem algumas fronteiras, sobretudo com o passado, que podem ser borradas. Por que eu digo isso? Porque, a depender do lugar do qual se fala, e aí eu já estou explicando, quer dizer, não preciso explicar a palavra Amapá, que está aí, né, na configuração da nossa disciplina, né, ficção contemporânea no Amapá. Mas, assim, esse termo Amapá se justifica por causa de uma localização, né? A gente está pontuando aí um lugar que hoje nós conhecemos como Amapá e que, portanto, as discussões historiográficas sobre ele até acho que foi numa disciplina sobre intertextualidade para o próprio projeto Literaturas do Norte, que eu falei disso numa das aulas, né? Discutiu do ponto de vista da historiografia, a formação do conceito de Amapá, da ideia de Amapá, até chegarmos na configuração atual que nós temos, de um estado da federação, né, com uma capital, com os seus municípios delimitados, com as suas fronteiras organizadas, né, com o seu processo de organização econômica e social mais ou menos organizado, e tudo mais. Então, sobre essa entidade, sobre esse ente federativo, sobre o Amapá, não cabe nós discutirmos aqui numa disciplina que vai apresentar elementos da ficção contemporânea no Amapá. Então o que eu estou considerando como contemporânea, né, no Amapá, no estado do Amapá, né, nesse ente federativo que já tem essa configuração desde a promulgação da Constituição de 1988, quando o Amapá, sabemos disso, todos e todas, deixa de ser um território federal e passa a se tornar uma unidade da federação, um estado federado, né, dentro desse conjunto, né, de 27 estados, né, em Distrito Federal. Então, a discussão sobre a discussão do ponto de vista político e administrativo sobre o Amapá não cabe na nossa disciplina, mas cabe a questão e a justificativa do termo contemporânea, né, aqui. O que eu estou considerando como ficção contemporânea no Amapá? Eu estou considerando a palavra contemporânea nessa ideia para a disciplina dos textos que são produzidos a partir do momento que o estado do Amapá deixa de ser um território federal. Então, é muito tempo, são décadas, né? De 1988 a 2023, aí a gente tem aí, sei lá, uns 40 anos, mais ou menos. É muita coisa para a gente pensar a contemporaneidade. Por que eu não faço
um recorte mais recente, com escritores e escritoras que apareceram com suas publicações em diversas plataformas, nos últimos 5 anos, por exemplo. Eu não faço isso para justificar a temporalidade da palavra, do termo contemporânea, aí na nossa disciplina, porque tem muitos escritores e escritoras que ainda produzem textos e que já produziam no período ao final do território e já a partir dos anos 90 para cá. Então eu vou dar já de cara para vocês 2 nomes que me fizeram repensar por que eu estou estendendo muito essa temporalidade para justificar o que eu estou chamando de contemporânea. O primeiro nome é a Luli Rojansky, que produz no Amapá desde o final dos anos 90, segunda metade dos anos 90, e que em 2023 lançou o seu livro de prosa, de ficção, mais recente, 2023. Então, ela é uma escritora que tem décadas de carreira como tal, e que, portanto, ela pega tanto o período do estado do Amapá a partir dos anos 90, quando o Amapá começa a se consolidar, com criação de um corpo jurídico local, com uma Câmara Legislativa, com as primeiras eleições livres para o Estado, democráticas, aqui no Brasil todo, mas também aqui, com a emergência das universidades, principalmente da primeira universidade local, que é a Universidade Federal do Amapá, depois viria a Universidade do Estado. Então, os anos 90, para início da primeira década dos anos 2000, é o momento em que, em diversos campos, o Amapá está se consolidando ainda. Está se consolidando. E a Luli Rojansky é uma escritora que faz parte desse período da consolidação do estado do Amapá. Todas as suas áreas, da cultura, das artes, da sociedade, da política, enfim, a Luli Rojansky fez parte disso e faz parte disso. O outro exemplo de escritor que me vem à cabeça, que me fez também pensar em esticar, estender essa temporalidade um pouco mais para o passado, é o Fernando Canto. O Fernando Canto é um escritor que produz as suas primeiras obras ainda no período do território federal do Amapá, nos anos 80, e que constrói uma carreira que vem se solidificando cada vez mais. É um dos principais nomes, dos principais escritores de ficção do Amapá. Aí você pode me perguntar, como que você classificaria esses 2 nomes, Luli Rojansky e Fernando Canto? São escritores de ficção contemporânea no Amapá? Eu diria para vocês, sim, são. Eu poderia falar do Paulo Tarso, e outros escritores que também têm uma carreira de décadas na literatura. Mas eu pensei muito, quando eu fui justificar a palavra contemporânea, porque está presente no meu texto, na Luli Rojansky e no Fernando Canto. Porque, de fato, são 2 escritores que, nas últimas décadas, passaram por essas temporalidades, viveram essas alterações profundas na sociedade amapaense e que ainda continuam produzindo os seus respectivos textos de ficção. Então, nesse sentido, esses 2 escritores, mas não só eles, me fizeram esticar um pouquinho essa temporalidade lá para os anos 90. Então, o que eu estou chamando, por fim, de contemporâneo na ficção do Amapá? É a temporalidade dos anos de 1990, quando o Amapá já é administrativamente um
Estado da Federação até o presente momento. Então, eu estou pegando todas essas décadas, mais ou menos, aí 4 décadas, né? 35 anos, mais ou menos, né? De 80. Vamos pensar se a gente pensar que a primeira eleição, se a gente pensar que a Unifap é do início dos anos 90 e que a primeira eleição foi em 1992, aqui, acho que é isso, o Amapá, no início dos anos 90, ainda está se consolidando. Então, nesse sentido, né, como Estado, né, está iniciando uma trajetória como Estado da Federação. Claro que não se inicia do zero, mas, em termos de status político-administrativo, é uma mudança bastante profunda na cultura e na sociedade do Amapá. Então, é por essas razões então, que eu resolvi pensar a contemporaneidade na ficção, na literatura amapaense, de uma maneira geral, mas mais especificamente na ficção, dos anos 90 para cá, e isso dá aí uns 35 anos. Né? Então, assim, eu acho que eu justifiquei a presença desse nome, né, ficção contemporânea no Amapá. Cíntia, por favor, passe para o primeiro slide. Então, eu pensei nessa introdução, retomar uma velha discussão que só aqui de cabeça dos colegas que já me antecederam em outras disciplinas do Literaturas do Norte, eu estou lembrando de 3 professoras que já fizeram, digamos assim, um pouco esse apanhado. A professora Fernanda Santos, a professora Mariana Alves e a professora Rosilene Pelaz, em anos anteriores. Ou seja, e eu já fiz isso também, e eu estou retomando, por isso eu disse, né? Eu queria retomar nessa introdução uma discussão que já foi feita pelos meus pares, que é justamente pensar um pouco sobre os estereótipos que se criaram historicamente sobre o espaço amazônico. Né? Pensar a Amazônia como objeto literário, enquanto uma região específica, geográfica, localizada ao norte do Brasil. A Amazônia foi objeto, desde o período colonial, quando a gente tem os primeiros registros escritos, né, pelos invasores estrangeiros, espanhóis, pelos portugueses, depois franceses, ingleses, holandeses, alemães, suíços, uma série de relatos que vão ser produzidos, e por relatos eu estou considerando uma diversidade de gêneros, né? Assim, não são só textos que foram escritos como relatórios de informação, as coroas europeias, mas desenhos de mapas, né? Tabelas de ocupação territorial, uma série de outros textos, entendido no sentido mais largo do termo, foram produzidos sobre a Amazônia, e todos eles davam conta de que estávamos diante de um espaço, de um lugar, de uma territorialidade que poderia ser vista como uma unidade. Né? Porque se fossem vistas dessa maneira, melhor seria para descrevê-la. Então, aí nós temos o início, né, da criação de diversas categorias de estereótipos, tanto sobre o espaço amazônico em si, sua geografia, seus rios, seus recursos naturais e minerais, quanto sobre as suas gentes. Então, por exemplo, até hoje a gente tem a ideia, e quando eu digo a gente, eu faço uma generalização, porque ainda está num discurso corrente
vários espaços sociais do Brasil a ideia de que, por exemplo, o indígena é preguiçoso, ele não é, historicamente, o indígena não é um sujeito que se organiza pelo trabalho. Isso foi, lógico que essa ideia era interessante do ponto de vista da colonização, porque isso justificaria a escravização do indígena, né? Isso justificaria, né, as guerras justas contra etnias indígenas que, obviamente, não se permitiram escravizar. E aí o embate aconteceu e justificava, inclusive, a dizimação de diversos desses povos, né? Então, a discussão aqui, a título de introdução, de fato, uma retomada para a gente pensar um pouco sobre qual é o espaço de que se fala nesse projeto Literaturas do Norte, especificamente nessa nossa disciplina. É claro que a gente vai falar do Amapá, porque a gente tem escritores e escritoras que vão, por diversas formas, com variadas linguagens, fazer a descrição desse lugar e, portanto, vão estabelecer uma relação de identidade ou de identificação com esse lugar que a gente chama hoje de Amapá. Mas o Amapá pode ser visto como uma metonímia da Amazônia e como uma metonímia da América, pelo menos nos primeiros 2 séculos de colonização. Nesse primeiro slide, eu faço a retomada e a releitura de um capítulo desse livro aqui, que se chama, deixa eu ver se está pegando direitinho, aqui, se está meio desfocado, acho que está um pouco desfocado, eu vou ler para vocês o título, é Literatura, Cultura e Identidade da Amazônia, Circulação, Tramas e Sentidos. Nesse livro, um artigo lá no final, escrito pelo professor de Roraima, chamado Roberto Mibieli, vai fazer essa consideração que me interessa para fazer essa introdução com vocês, uma introdução pensando sobre a Amazônia literária, né? O Mibieli vai dizer que a Amazônia literária, em que pese sua condição periférica na maior parte do tempo, né, porque pensando no período colonial e depois no Império e mesmo mais recentemente na República, grosso modo, a Amazônia sempre foi um espaço, apesar de grande em termos de expansão geográfica, né, de limitação geográfica, é um lugar menos importante, é um lugar menos central e, portanto, um lugar periférico. Nesse sentido, o Mibieli está dizendo, né, que essa Amazônia literária conviveu e convive com uma diversidade de temas, de histórias literárias e com volumes de produção de publicações diversos, de acordo com o local da região do qual se fala. Então, essa ideia do professor Roberto Mibieli, federal de Roraima, para início de conversa, já quebra o estereótipo de que na Amazônia não existe cultura. E não existe cultura literária, não existe mundo das letras, não existe leitura, não existe educação, onde reina, né, a ignorância, é a selva, é a obscuridade, são as brenhas, é o lugar onde só habitam indígenas, que, portanto, são sujeitos em menor escala em comparação com outras subjetividades, né, mais centrais em diversos discursos. Então, essa fala aqui para dizer, olha, nós estamos falando de um lugar que se presta a ser objeto literário e que resolve muitas questões produzindo textos de diversos gêneros em diversas formas. E que, se isso é verdade, e nós estamos num lugar onde não é válida a tese de que não existe cultura nesse lugar, no caso, na Amazônia, porque nós estamos falando de uma Amazônia literária. Então, a primeira questão que é
tensionada aí por essa ideia do professor Roberto Mibieli é o fato de que a Amazônia ela precisa ser vista, entendida sob uma perspectiva de um espaço cultural, né? Então, se isso tem validade para a Amazônia, o contexto do qual fala o Mibieli, claro, ele vai falar sobre a poesia contemporânea de Roraima, mas muitos elementos, alguns elementos com os quais o Mibieli trabalha nesse texto, nesse capítulo do livro, podem servir para a nossa leitura ou releitura de textos literários de ficção sobre o Amapá. O movimento que o Mibieli faz aqui, por exemplo, é de reivindicar uma experiência em torno da cultura que se desenvolve na Amazônia. Apesar da grandeza desse espaço, apesar dessas múltiplas territorialidades e talvez por conta dessa multiplicidade, né, de sujeitos e de territórios, é que a riqueza cultural da Amazônia, representada na literatura, no texto literário, de ficção, se faz. Não é? Então, o esforço do Mibieli para reivindicar um lugar de relevância da cultura, do fazer cultural, da emergência, né, dessas experiências ligadas à cultura para a Amazônia de uma maneira genérica, ela tem validade em Roraima e pode ter validade aqui para o Amapá. Né? Essa é uma primeira questão que eu gostaria de apresentar aqui. Cíntia, pode passar para o seguinte slide, por favor. Muito bem. Então, ainda sobre o texto do Roberto Mibieli, que está falando sobre poesia, né? Curiosamente está falando sobre a poesia de Roraima, falando sobre o movimento roraimeira, que é um movimento de músicos que muito se assemelha, inclusive, ao movimento Costa Norte, aqui no Amapá. Isso é uma outra questão, isso é talvez aí matéria para uma próxima disciplina, né? Aí uma ideia para o Marcos Paulo aceitar, né? Apesar de Mibieli falar da poesia de Roraima, os pressupostos em relação à Amazônia que ele traz nesse texto, o texto é de 2021, tem alguma validade para nós pensarmos a ficção contemporânea no Amapá. Né? Então, aqui, esse slide está falando no seu título, né, de que seria um equívoco tomar a Amazônia como um espaço homogêneo. Então, vejam, não precisa fazer um esforço intelectual muito grande para aceitar que é um erro, né? Não é. E aí depois a gente vai ver o tamanho desse erro, né? O grau, se ele é ingenuidade ou se ele é provocado mesmo, se ele tem aí uma intenção, né? Em pegar a Amazônia, o espaço que é a Amazônia, a grandeza que o bioma da Amazônia é transnacional, né? Pega vários países do norte da América do Sul, tem várias línguas indígenas, por exemplo, né? E, portanto, são dados que nos remetem sempre a uma diversidade cultural incrível que tem na Amazônia. Mas, a depender do discurso, a depender de quem fale, essa ideia de tomar a Amazônia como um monolito, né, como uma grandeza única, como uma espacialidade homogênea,
é uma estratégia ainda da colonização, né? Porque dessa maneira você teria mais facilidade para caracterizar esse espaço e, portanto, para controlá-lo na medida dos desejos de cada um dos discursos que aceitarem a homogeneidade como uma característica da Amazônia, que não é assim, né? Então, a ideia aqui é, ainda sob o texto do Roberto Mibielli, de pensar que, de fato, a Amazônia é múltipla. Geograficamente, territorialmente, linguisticamente e, portanto, culturalmente. Então, essa multiplicidade de diversas perspectivas, é claro que vai nos levar a, em algum momento das nossas pesquisas, eu diria em muitos momentos, precisa nos levar a identificar de qual Amazônia se fala, de onde se fala, de qual é a localidade da qual se fala ou sobre a qual se fala. Porque justamente por essa multiplicidade de fatores que caracterizam uma Amazônia fragmentada, múltipla, é que não se prende a uma ideia de homogeneidade, é que as nossas pesquisas devem e podem caminhar. Eu digo as nossas pesquisas, eu estou pensando aqui em algumas de vocês que podem querer anotar algumas questões aqui, para pensar num projeto, por exemplo, na escola de vocês, para discutir um conceito, né? Numa aula de história, numa aula de geografia, em literatura, em língua portuguesa, em ciências, o que for, a gente precisa identificar qual é o nosso objeto, dizer de onde nós falamos e sobre o que ou sobre quem falamos. Então, quando a gente está falando sobre a Amazônia, a gente primeiro precisa saber que tem uma espacialidade que é maior que a Europa, não é? Então, já de início, a gente tem essa questão para resolver, de qual Amazônia se fala. Porque se for falar com um critério sobre a Amazônia, esse critério não vale para todos os espaços amazônicos, muito dificilmente. Não é? Então, a gente precisaria pensar, já de antemão, com a ajuda desse texto do Roberto Mibielli, em que os estereótipos precisam ser desmistificados. Tanto os estereótipos sobre a espacialidade de um lugar, no caso a Amazônia, aquela ideia da massa verde uniforme, quando não é o verde, é o barrento do rio Amazonas e de sua bacia hidrográfica, onde parece que não tem gente. É um sertão, não é? Como muitos documentos do período da colonização, do século XVIII, do século XIX, tratavam o espaço amazônico, um sertão. Porque era aquela ideia de que havia um déficit humano para ocupar esse território. Então, era um território ocupado pela vegetação e pelas bacias hidrográficas. E que faltaria gente. E que se falta gente, falta cultura. Né? Se falta cultura, falta educação, falta escola, falta uma série de instrumentos que permitiriam ao sujeito o acesso a uma ideia de civilização. Então, é claro que, retomando aqui, a gente precisa... a gente tem várias ideias genéricas sobre esse espaço que nós convencionamos, sobretudo do final do século XIX para o início do século XX, chamar de Amazônia. É claro que a gente tem várias generalidades, né? E que através delas a gente pode fazer uma leitura crítica. Então, essa é uma questão que
texto do MBL nos apresenta. E ele diz aí, ó, vejam, os contrastes entre os pequenos povoados ribeirinhos isolados da Amazônia e suas cidades pequenas já são grandes. Então, veja, acompanhe aí o raciocínio do autor para nós criarmos as imagens que ele está pretendendo aqui através desse trecho, falando de disparidades, de contrastes, numa Amazônia só, né? Os contrastes entre os pequenos povoados ribeirinhos isolados da Amazônia e suas cidades pequenas já são grandes. Imagine-se comparados esses contrastes às cidades médias ou mesmo às grandes da região. Então vejam, né? Esses contrastes eles precisam ser levados em consideração porque no fundo, nós não estamos falando de um espaço único, é um espaço multifacetado, fragmentado, com diversas possibilidades de sentido e de interpretação, inclusive. Vou aqui botar para carregar. Então, se o esforço que a gente precisaria fazer a partir desse trecho do capítulo do Roberto MBL vamos pensar em comparar o estilo de vida de povoados ribeirinhos isolados da Amazônia. Isolados pode querer dizer muita coisa, mas a gente pensa do ponto de vista da falta de infraestrutura, né? Se não tem transporte público, se não tem iluminação, não tem internet, não é? Muitas vezes não tem posto de saúde, são povoados isolados, né? Para ter atendimento médico, um acompanhamento jurídico e psicológico, precisa de uma ação da prefeitura, do governo do estado, de um ente, né? ou de projetos públicos, privados, enfim, para que esses bens cheguem a esses povoados. Então, essas questões, em contraste com pequenas cidades, médias cidades e as metrópoles, se a gente pensar em Manaus e Belém, eles são muito profundos. Entretanto, tem uma questão aí. É que nas grandes cidades, mesmo nas médias, Macapá, por exemplo, né, uma cidade ainda considerada uma cidade média na Amazônia, ela dentro do seu espaço urbano já tem esses contrastes de que fala o texto do Roberto MBL. Então, esse estilo de vida que o MBL desloca para as comunidades ribeirinhas, isoladas, e ele diz isoladas da Amazônia, esse isolamento de algumas comunidades ribeirinhas não é uma especificidade desses espaços. Ou seja, não são somente os povoados ribeirinhos que são isolados na Amazônia, mas áreas periféricas nas cidades médias e nas grandes cidades, elas também têm essa sensação, essa percepção e, pior, essa experiência do isolamento no seu espaço urbano. Então, vejam, a cidade de Macapá é cortada por várias entradas do Rio Amazonas que a gente dá nome de ressaca. Essas áreas de ressaca, muitas delas são habitadas. E as habitações em áreas de ressaca são em forma de palafita ou de ponte, de áreas de ponte, que a gente chamaria de alagados, né? Enfim, essas áreas, que são áreas
periféricas, não necessariamente do ponto de vista geográfico, porque como Macapá é uma cidade média, né, bairros periféricos podem ser próximos do centro. Entretanto, esse isolamento de que fala aí o texto do MBL, ele pode ser uma experiência na cidade grande, na cidade média. É por isso que eu estou citando o espaço de Macapá. Né? Então, essa é uma questão para a gente pensar. Olha, primeiro que assim, a ideia desse texto, desse trecho aí, comentado, é de que, sim, o isolamento existe em povoados ribeirinhos, em contraste com os espaços de pequenas, médias e grandes cidades. É verdade. Mas, se a gente pensar de outra forma, esse isolamento ele está presente também na área urbana das pequenas, das médias e, sobretudo, nas grandes cidades. Eu estou dando o exemplo de Macapá, vocês podem pensar em Belém, podem pensar em Manaus, uma cidade flutuante, em espaços, né, onde você não tem saneamento público, não tem segurança pública, não tem educação pública, não tem creche, não tem unidade de pronto atendimento, não tem unidade básica de saúde. O Estado não chega ali. Né? Então, esses espaços são igualmente isolados, só que eles estão dentro da cidade. Então, o isolamento aí precisa ser pensado do ponto de vista não somente geográfico, mas é uma condição periférica. Né? Então, essa é uma questão que eu gostaria de comentar desse trecho, né? Sobre esses contrastes existentes entre um espaço e outro. Né? E aí, o MBL avança aquilo que eu já falei há pouco, né? Assim, falando da crença de que não há cultura na Amazônia. Ora, porque se não há pessoas na Amazônia, se é um espaço de floresta latifoliada, de grandes rios, não tem lugar. Né? Se é um espaço eminentemente natural, onde, portanto, a natureza reina, e esse é o discurso da colonização durante séculos, né? Foi assim. Então, significa dizer que a cultura não existe, porque se ela existe, ela é subutilizada. E ela é subutilizada porque não há possibilidade de um crescimento humano ou demográfico nesse espaço, porque o espaço é historicamente hostil, refratário a esse tipo de progresso, avanço, civilização. Essa é a grande ideia que se construiu sobre a Amazônia, né, basicamente durante 3 séculos da colonização e que ainda, repito, ainda hoje se tem sobre esse lugar, não é? E aliado a isso, tem-se a ideia de que, portanto, não há cultura na Amazônia. Que se não há cultura na Amazônia, significa que não há pessoas que mereçam esse cuidado civilizacional que garanta, né, uma sobrevivência digna para essas comunidades, para essas pessoas. Então, por exemplo, para que eu vou construir um cinema numa área indígena, ou numa região quilombola, ou numa comunidade ribeirinha? Para que o indígena, o quilombola, ou o ribeirinho precisa de cinema? O que ele vai fazer com essa informação? Se ele não tem cultura letrada, imagética, para absorver essas informações nessa plataforma e depois transformar isso em um produto para a vida dele. Então, é o que se pensa sobre a Amazônia. A Amazônia não tem cultura, portanto, deixa como está, que assim é melhor, né, para as elites econômicas, inclusive.
né, administrarem esse espaço. Então, uma outra questão que o professor Mibieli combate no texto dele é exatamente essa crença de que não há cultura na Amazônia, né? Um lugar onde falta o lugar da falta, né? O lugar da falta, eu acho que é o título do próximo slide aí, onde falta gente, onde falta poder público, onde falta civilização. E sobra água, e sobra verde, e sobra biodiversidade, né? E tem esse contraste, inclusive, né, entre a questão demográfica e a natureza. Aí, nesse trecho abaixo, IBL diz: a quantidade das comunidades indígenas transculturadas, ou seja, que sofreram algum tipo de alteração na sua tradição por conta de contatos com não indígenas, no seu todo ou em partes, deixadas à margem pelo poder público, em alguns casos em situação de mendicância, também contribuíram para que essa crença se difundisse. Faltou um N aí no difundisse, né? Erro de digitação. Para que essa crença se difundisse. Ou seja, um elemento alimenta o outro. Ou seja, a crença, ou a ideia de que não há cultura na Amazônia, é reforçada, não é, pelas comunidades indígenas que estão desaparecendo. Mas elas desaparecem em função também da crença de que não há cultura na Amazônia e que, portanto, eles não precisam, né, de nenhum aparato do poder público. Né? Pode passar para o seguinte slide, Cíntia, por favor. Então, chegamos exatamente nessa questão, né, de que eu falei há pouco, a Amazônia como o território da falta. E a falta aí, né, está em itálico, é justamente para mostrar, olha, eu não penso isso, não pensemos isso, mas é a impressão que se tem historicamente quando se trata da Amazônia. Porque se a Amazônia é vista como um território homogêneo, sem a sua diversidade cultural, sem a sua diversidade linguística, não é? Sem a sua diversidade espacial e de bioma, inclusive, significa dizer que é um espaço em que falta muita coisa ainda por se fazer. Por isso, né, estou chamando aqui esse trecho, esse slide, de Amazônia como o território da falta. Né? Ainda sobre o texto do Mibieli, tá? Ele vai dizer: em algumas dessas localidades, a mata pujante e a presença de povos originários criaram uma imagem externa profundamente exótica, selvagem, subdesenvolvida, mágica e até trágica sobre a Amazônia, que é esse espaço. Então é isso mesmo. Esse trecho do capítulo do Mibieli faz uma síntese muito boa sobre como a Amazônia era vista, ou foi vista durante muito tempo, sobretudo no período colonial, e ainda tem sido vista. Então é um processo de controle mesmo desse espaço, que se dá de diversas formas, dentre as quais o discurso. Né? É pelo discurso, pela fala, né, que essa ideia da falta sobressaia em relação à Amazônia quando ela é caracterizada por sujeitos, geralmente, que são de fora da Amazônia. Então, vejam, essa imagem criada de fora sobre a Amazônia, uma imagem de um lugar exótico, selvagem, subdesenvolvido, mágico e até trágico, não é? Ela não é uma ideia recente, né? Ao contrário, eu tenho dito aqui, outras disciplinas, eu citei aqui outros colegas que já falaram disso.
de outras formas, com outros textos, mas falaram disso. Olha, é preciso fazer a crítica sobre a construção homogênea acerca da Amazônia. O MBL está fazendo isso. Eu estou mostrando aqui para vocês trechos da fala dele que nos indicam uma possibilidade de estabelecer a crítica dessa racionalidade, que é sempre externa à Amazônia, que é sempre colonizadora, né? Que é sempre de alguém que fala de um lugar superior, inclusive. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, um documento que é bastante importante, que muitos de vocês conhecem, é a carta, né, do Pero Vaz de Caminha ao Dom Manuel, falando, né, do achamento do Brasil. Né, em um momento lá da carta, o Pero Vaz de Caminha vai dizer assim, olha, eu estou relatando isso e dizendo que esses indígenas, esses índios, né, eles falavam, esses índios aqui, eles não falam, eles não têm língua. E se eles não têm língua, eles não têm escrita. Se eles não têm escrita, eles não são pessoas normais como nós. E se nós estamos falando sobre ele, podemos falar por ele. E nesse aspecto, o Pero Vaz de Caminha dá um sentido muito importante para as letras já naquele momento, já em 1500. Significa dizer que a cultura letrada, já naquele momento da história, era uma cultura superior em relação às culturas orais. Isso o Pero Vaz de Caminha deixa claro num trecho da carta do achamento do Brasil. Então, é muito importante a gente pensar, reler a carta do Pero Vaz de Caminha com esse viés, né? Assim, como em que medida existe uma racionalidade lusitana, portuguesa, de superioridade. E como que essa superioridade se traduz na carta? Pela carta. Primeiro, pela carta. O português escreve, o indígena não. Então, o português é superior ao indígena. Aí começa a percepção do estrangeiro e que ele se autoriza a falar sobre o espaço que ele está conhecendo naquele momento. Por que ele se autoriza? Não é? Porque ele domina a linguagem escrita. E que, nesse sentido, ele é superior aos nativos. Né? Então, essa sensação de superioridade ela vai perdurar durante séculos sobre o espaço do que seria o Brasil e, mais especificamente, sobre o espaço amazônico. Não é? Então, não é uma questão para a gente pensar que essa visão do exótico, do selvagem, do subdesenvolvido, da magia, né? Assim, um lugar do maravilhamento, né? E da tragédia, ela é um espaço que vai caracterizar a Amazônia durante muito tempo e ainda pode ser encontrada em diversos discursos atuais. Tá? O MBL, portanto, chega numa constatação que tem validade, repito, né, para poesia de Roraima, mas que pode ser lida em contraponto para nós entendermos um pouco, não só a poesia, mas a literatura produzida no Amapá a partir de um determinado momento, que é justamente o momento que eu estou chamando de contemporâneo para a nossa disciplina. Né? Ficção contemporânea no Amapá. Essa contemporaneidade, para mim, ela começa com o fim
do território federal e o início, portanto, né, do estado do Amapá. É isso que eu estou chamando de contemporâneo. Aqui, esse trecho, o MBL diz: Boa Vista e talvez Roraima toda é um desses locais, né? Sua literatura oficial, tardia e apequenada na quantidade, teve aos poucos sua produção ampliada com a criação do movimento Roraimeira. O movimento Roraimeira ele vai se dar no final dos anos 80, segunda metade dos anos 80 em Roraima, Boa Vista. Ele vai juntar, né, músicos e cantores e letristas que vão se preocupar em produzir letras de canções que falem da identidade roraimense. Não é? Então a gente vai ter Zeca Preto, Neuber Show, aí ele aqui em Rio Fino, por exemplo. O final dos anos 80 e o início dos anos 90, em Roraima, assim como no Amapá, marca o período de transição do território federal para estado da federação. Então, a partir daí, segundo o MBL, né, começa a haver uma sensibilização de artistas locais que passam a falar sobre, na literatura, na música, nas artes de Roraima, passam a falar sobre as suas experiências com o espaço local. Certo? Se nós formos pensar do ponto de vista local, aqui, pensando no Amapá, a gente tem um movimento na música que, obviamente, vai ter um reflexo na literatura, mas na poesia, que é parecido e contemporâneo do Roraimeira. O movimento a que me refiro na música local é o movimento Costa Norte, que é contemporâneo do Roraimeira, tem mais ou menos uns 2 anos antes do primeiro disco do Costa Norte. Eles são contemporâneos. Né? Então, se a gente pegar Amadeu Cavalcante, Valmir Homem, depois entraria o Joãozinho Gomes, mas antes o Osmar Júnior, né? A gente tem, basicamente, grosso modo, um instrumento de comparação com contexto no qual aparece o movimento Roraimeira e onde surgem aqui esses artistas da música local, na cena musical, né, com reflexo na poesia, né, no caso o Osmar Júnior, depois o Joãozinho Gomes entraria, né, que vai nos fazer pensar e que o movimento Roraimeira tem uma espécie de reflexo, um espírito do tempo aqui no movimento Costa Norte. Mas isso é só uma suspeita minha, né? Eu ultimamente tenho pensado muito sobre isso e mesmo já conversei com o professor Roberto Mibielli, né? Ele me contou que sim, ele me falando do Roraimeira e tal, eu fico pensando que muitos elementos que aconteceram na cena cultural de Boa Vista, em Roraima, sobretudo a partir dos anos 90, a gente pode encontrar aqui no movimento Costa Norte, né? Enfim, mas como eu falei, uma suspeita. Eu acho que é possível a gente pensar, né, nessa, que é assim, a história político-administrativa é comum entre Amapá e Roraima, mas também precisa ver se essa história cultural, né, de ter uma produção tardia, como o Mibieri fala, se isso também tem alguma validade para o estudo da literatura amapaense. Eu acho que sim, eu acho que é possível fazer essa aproximação, obviamente que tem especificidade, né, mas as proximidades elas são claras para mim,
né? Então, acho que é outro elemento que a gente pode depois pensar, né? Cíntia, pode passar para o próximo slide, por favor? Ah, sim. Eu vou finalizar a aula de hoje com esse slide, porque a gente começa a ter o primeiro elemento da teoria aqui que me interessa para começar a pensar nos textos da ficção contemporânea do Amapá, tá bem? Então, para encerrar a aula de hoje, eu vou começar essa discussão sobre a ficção que a gente vai retomar no próximo encontro, tá bem? Eu fiquei pensando sobre ficção, né? Então, tem muito... É óbvio que vocês podem e devem e vão certamente achar muitas outras referências sobre ficção, mas eu me centrei basicamente no texto do Wolfgang Iser, que tem como título o nome de Os Atos de Fingir ou o que é fictício no texto ficcional. É um capítulo de um livro que é organizado pelo professor Luiz Costa Lima, que se chama Teoria da Literatura em Suas Fontes. Então, Luiz Costa Lima vai pegar vários textos, ele vai pegar vários textos teóricos, importantes, né, europeus, basicamente, né, e vai organizar esse livro para a gente pensar em alguns elementos da poesia e da ficção. Sobre a ficção, portanto, eu vou pegar esse texto do Wolfgang Iser, que encerro a aula de hoje, e na próxima eu já dou sequência a essa discussão e começo a apresentar alguns textos, alguns escritores e escritoras do Amapá que fazem ficção e que, portanto, de alguma maneira podem ser o produto de releitura ou de leitura de vocês a partir desses elementos propriamente da ficção, tá? Então, eu fiquei pensando que, assim, primeiro de tudo, é comum entendermos a ficção como oposição à realidade. Se a gente for pensar no campo literário, né? Literário, ele é literário por conta da sua ficcionalidade. Então, se a ficcionalidade for vista em relação oposta à realidade, significa dizer que todo texto literário não é real, porque se alimenta da ficção. Ou seja, a ficção, ela produz em si o próprio elemento textual que nós vinculamos à estética literária. Entretanto, o Iser não vai concordar com essa ideia porque ela é muito, de fato, ela é problemática. E a gente vai ver por quê daqui a pouco, para fechar a aula de hoje. Na próxima, a gente já encaminha uma discussão um pouco mais aprofundada sobre isso, porque eu acho que é bastante interessante a gente ver quais os caminhos que o Iser faz para pensar o texto literário do ponto de vista da ficção e o que representa a ficção, né, para o texto. Ele diz, o Iser faz uma citação do Jeremy Bentham, que diz o seguinte: por entidade fictícia, no caso, a ficção, seria um conceito de ficção, tá, pessoal? Aqui. Entende-se um objeto cuja existência é fingida pela imaginação. Então, o primeiro elemento que aparece aí, um elemento bastante importante, é o fingimento, né? Alguns de vocês devem lembrar da quadrinha lá do Fernando Pessoa, né? O poeta é o fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Né? O poema é mais longo, né? Mas assim, essa quadrinha ela é muito importante para a gente pensar esse contexto de ficção do ponto de vista da importância de um objeto, o texto literário que é fingido, e é fingido, a operação da imaginação é que dá o tom do fingimento. Não é? Porque você imagina que um texto é literário porque, na sua essência, e essa palavra é problemática, mas enfim,
o texto já é um produto desse fingimento, porque existe uma espécie de contrato tácito entre o escritor e o leitor, que pega um texto, não é? Como o texto do Bruno Muniz aqui, que é um escritor amapaense, que lançou no ano passado, Depois Vá Ver o Mar. Cadê? Esse aqui. Que eu pego o livro do Bruno Muniz e digo assim, Cartas para Lembrar Se Nada Acontecer. Eu sei que o Bruno Muniz é um escritor de ficção, portanto, eu pego um livro dele e já vou lê-lo com o espírito preparado para absorver um texto de ficção. Não é um livro de história, não é um manual, não é um outro gênero literário, não é um artigo científico, é um texto de ficção, literatura ficcional no Amapá. Então, esse contato com o texto, essa presciência de você saber com antecedência quem é o escritor, o que, é que ele produz, já me dá a ideia de que é do Bruno Muniz, então o que, que eu vou encontrar? Um texto de ficção. Assim como, olha, o livro é do Fernando Canto, O Centauro e as Amazonas. O que, que eu vou encontrar? Livro de ficção. Contos, crônicas, novela. Não é? É o que eu vou encontrar. Então, eu já tenho uma presciência de quem é o autor e do que ele pode escrever. Mas, sem isso, eu preciso entender o funcionamento interno da ficcionalidade dentro do texto de ficção literária para eu chegar à conclusão de que, de fato, estamos diante de um texto literário e ele precisa ser lido como tal. Esse é o grande desafio. Quer dizer, não sei se é o grande desafio, mas esse é um desafio importante dos leitores da nossa época. A preparação para a leitura. E aí eu estou falando para um público que, provavelmente, né, do ensino médio, por exemplo, que muitas vezes pode não ter tido essa experiência preparatória para a leitura de ficção. Porque parece um pouco de bobagem, mas não é assim. São formas de ler o texto que determinam o tipo de leitor ou de leitora que você vai ser ou que você está sendo. Então, por exemplo, eu leio diferente um romance em relação à leitura que eu tenho de uma poesia. São textos completamente diferentes, são linguagens diferentes, são regras diferentes, inclusive, são funcionamentos internos do texto que me conduzem a um processo de leitura desse texto cujo produto é diferente, porque o meio tem uma especificidade. Então, eu leio um trabalho científico de uma forma, com uma intenção, né? Diferente daqui, eu vou ler um poema épico para fazer um trabalho de escola ou porque eu quero. Então, esses elementos contextuais que preparam o sujeito para a leitura do texto, e aí a gente está falando aqui de uma maneira mais abrangente de literatura, ela vai sim determinar o tipo de leitor que você vai ser, ou se é que você vai ser leitor ou leitora. Então, é por essa razão que nas séries iniciais e no ensino, sobretudo no ensino médio, mas assim, é muito mais nas séries iniciais, assim, é que que a leitora precisa ser preparado para vários, não estão todos, para vários tipos de gênero literário. Porque quando chegar no ensino médio, se você tem essa preparação, mas assim, eu estou falando de um lugar que já recebe esses alunos, essas alunas,
com ou sem essa preparação devida, que é a universidade, né? Na universidade a gente não discute se você foi preparado bem ou não para ser um leitor de Shakespeare ou de Racine ou de Luiz de Camões. A gente apresenta a leitura, contextualiza, faz as atividades, avança a disciplina que for de leitura literária e vire-se, né? É essa a questão, esse o embate, essa a discussão. Então, esses elementos teóricos, por exemplo, sobre a ficção, e são fundamentais para despertar, eu acho que muito mais, e aí é uma discussão um pouco mais sensível, assim, porque também os nossos professores, as nossas professoras das séries iniciais não têm essa preparação, não têm essa sensibilização e, portanto, não sabem como fazer isso. Eu não estou dizendo que eu sei como fazer, tá, pessoal? Porque eu já estou quase me aposentando do ensino superior. Eu trabalhei poucos anos, né, no ensino médio e nas séries iniciais, pouquíssimo, um ano para cada. E depois fui para o ensino superior e estou assim, 25 anos nisso. Mas eu sei que nós recebemos leitores e leitoras no curso de letras com problemas de sensibilização para a leitura literária no curso de letras. E esses problemas não são exatamente originados na universidade. São responsabilidade da universidade também, mas a origem deles é lá atrás. Muitas vezes é na família, na escola mesmo. Então, essa é uma questão. Então, assim, pensar que para além da chatice, para além, né, talvez da complexidade, talvez para além, né, desse movimento intelectual que a gente acha que precisa fazer para entender o conceito de ficção, o conceito de personagem, o conceito, né, de narrativa, de tempo, de discurso, de espaço, todos esses elementos, né, que são da teoria literária, eles podem ser um sacrifício, mas a gente precisa encarar. E se a gente, né, imagina que pode alcançar o ensino da graduação e alcançar a pós-graduação também, como aluno, inclusive, né, de lato sensu, de estrito sensu mestrado, como diria o companheiro, né, esses demônios da teoria precisam ser enfrentados. Né? Então, eu começo aqui, para finalizar a aula de hoje, eu começo com essa questão sobre a ficção pelo Jeremy Bentham, que é citado no texto do Wolfgang Iser. Vou retomar. Por entidade fictícia, entende-se um objeto cuja existência é fingida pela imaginação, fingida em favor do discurso, e que, ao ser assim formulada, é tratada como uma relação, como um relato, na verdade. Tá? Faltou aí o final, tratado como um relato. Por que eu disse que o elemento do fingimento é importante? É porque ele vai ser o contrato de leitura desse processo de identificação com o texto literário do leitor ou da leitora com o produto. Então, se eu sei, por exemplo, que o Bruno Muniz faz aqui, né, um conjunto de cartas que são roubadas pelo carteiro, que é o personagem principal aqui, eu não posso e não devo entender que esse carteiro é real. Por quê? Porque esse carteiro é fruto da imaginação do narrador ou do autor do livro, no caso Bruno Muniz. É o contrato que repito, que é um contrato tácito, não precisa ser falado, não precisa estar no cartório, e não precisa ser assinado, ele existe tacitamente entre o texto literário e o leitor. Portanto, eu não vou ler a obra Depois Vai Ver o Mar como um relatório de pesquisa.
Eu não vou ver essa obra, não vou ler essa obra como uma dissertação de mestrado. Eu não vou ler essa obra como um texto informativo, como um manual. Eu vou ler essa obra como uma ficção. E, como tal, ela é crivada de realidades. Essa é a questão. Então, o terceiro elemento de que fala o Wolfgang Iser nesse texto, para sair da dualidade da ficção com a realidade, é justamente o imaginário. E o imaginário, a imaginação de que fala o Bentham, mas é o imaginário, o conceito de que fala aqui o Iser, ele é produzido pelo ato de fingir. O leitor precisa saber que o produto desse texto de ficção é um produto elaborado a partir de diversas relações que se baseiam no ato de fingir. Porque senão seria outro tipo de texto, seria outro gênero, mas nós estamos falando de ficção literária. Tá? Então, essa é a primeira questão que eu gostaria que a gente, para fechar a aula de hoje, pensasse sobre a ficção. E vejam, pela língua, as ficções adquirem aparência de realidade. Por que aparência de realidade? Ora, no texto literário, aqui, quando eu estou lendo uma carta, São Paulo, Rio de Janeiro, 1968, em uma confraternização de 20 anos de ingressos da primeira turma de arquitetura da FAO, João e Helena se reencontram. Haviam sido namorados, foi uma relação de idas e vindas, e não se viam desde a formatura. Esse reencontro gerou uma linda troca de correspondências, dias após. A troca de cartas demonstra certa mágoa por parte de Helena, mas João expõe suas razões nessa carta. Ele em Angra dos Reis, ela em Petrópolis. Eu sei que esse é o contexto dos dois namorados que se separaram porque uma carta enviada por um não chegou em outro. E a outra carta, que deveria ser em resposta, foi aberta pelo carteiro, que percebeu o drama e resolveu ajudar esse casal a se reencontrar num futuro mais próximo. Só que eu sei que isso é uma ficção e que, portanto, essa ética, entre aspas, que foi quebrada na narrativa, é em nome da estética, é em nome da ficção. Senão, isso seria um crime. Violação de correspondência, violação de privacidade. Entende? Então, esse, para mim, o texto do Bruno Muniz é exemplar para a gente discutir o conceito de ficção e para a gente discutir por que o Iser diz que não existe dualidade entre ficção e realidade, porque são os dois elementos que fazem parte do texto ficcional. O terceiro elemento que precisa ser colocado aí em tela é o imaginário. Então, essa é uma questão que, para finalizar, eu gostaria que a gente pensasse nesse conceito de ficção que o texto do Iser vai apresentar. E para fechar mesmo, essa última citação do Iser. Tais aparências, quais aparências? Aparências de realidade. É o convencimento que o escritor ou a escritora tem que ter para fazer parecer real aquilo que não pode ser real, que é fruto do fingimento, não é? Tais aparências se originam da configuração concreta que as ficções outorgam ao imaginário. E assim, já é um comentário meu agora, para fechar mesmo, as ficções são necessárias para assegurar eficácia a essas configurações. Quais configurações? As configurações do imaginário que aparecem no texto literário. Tá? Então, vejam, a ficção não é contrária de realidade, nem vice-versa, porque a ficção precisa da realidade. E a ficção está dentro da própria realidade, fora e dentro do texto literário. O terceiro elemento que precisa ser colocado em questão aí, por fim, é
o imaginário que é criado pelo ato de fingir. O fingimento, quer dizer, o fingimento é nada mais, nada menos do que a razão pela qual o escritor produz uma ficção. Ele finge. E o leitor ou a leitora precisa saber que aquilo é um produto do fingimento. Para ter sentido, para criar esse efeito de real, não é o real, é o efeito de real, é a representação do real. Então, essa relação precisa estar muito clara entre o texto e o leitor. Então, eu gostaria de encerrar a aula de hoje, né, com essa ideia inicial de ficção, e no próximo encontro eu dou andamento a essas questões e vou fazendo novas configurações sobre os nossos escritores aqui tomados como exemplo para falar sobre a ficção contemporânea no Amapá. Boa noite a todos e a todas e a todos. Muito obrigado. Olá, professor, muito obrigada pela aula. Realmente um tema muito interessante. E a gente espera o senhor na próxima aula, na aula 2, aqui do projeto, da sua disciplina. E gostaria de agradecer a presença dos cursistas que estão aqui assistindo a live e reforçar aqui para vocês não esquecerem de assinar a frequência que está na descrição do vídeo. E a gente se vê na próxima aula aqui do Literaturas do Norte. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite.